Salve galera do Câmera Velha, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre adaptadores Step Up e Step Down. Mais um vídeo aqui com o oferecimento da KNF Concept que ajuda o canal mandando pra gente esses acessórios que eles comercializam pra gente fazer review aqui no canal e ajudar você aí a utilizar melhor o seu equipamento. Para que serve esses adaptadores? Antes de falar deles, vamos falar das nossas câmeras. A grande maioria das objetivas das câmeras, principalmente SLRs, aí eu tô falando também, ó, tanto analógico quanto digital, tá? As objetivas, elas vêm com uma rosca aqui que a gente utiliza ela para rosquear alguns filtros, tá? Esses filtros podem ser filtro de proteção, esse filtro pode ser filtro criativo, filtro de correção de cor, enfim, né? Mas ó, toda a câmera, toda a lente, né, a grande maioria delas, né, vem com esta rosca aqui que a gente coloca os nossos filtros, né, ou lentes acessórias, enfim. Porém, isso daqui é muito específico, né? Cada objetiva tem um diâmetro de boca aqui que vem especificado, inclusive na tampinha da lente, se você dá uma olhada assim, a grande maioria delas vem com ali o diâmetro, né, a medida do diâmetro da boca dessa lente, que você tem que comprar um filtro compatível com essa rosca para conseguir rosquear esses filtros aqui. Então, no caso, eu estou usando aqui uma objetiva que tem a rosca de 52 milímetros de diâmetro. Então, esses filtros, além dessa variedade prática enorme, né, filtro de correção, filtro de efeito, filtro de proteção e um monte de coisa, eles também têm essa variedade no diâmetro. Então, se eu tenho mais de uma objetiva e se essas objetivas tiverem tamanhos, diâmetros de roscas diferentes, eu vou ter um probleminha aí nos filtros, ou seja, eu vou ter que comprar filtros iguais com o mesmo efeito, só que de tamanhos diferentes. É uma alternativa, porém, talvez não é uma alternativa mais barata, não é a melhor alternativa. Por isso, então, que existem esses adaptadores de rosca de filtro. Eu vou tirar aqui, na verdade, você está vendo aqui, são vários adaptadores. Então aqui vem de um diâmetro menor para o maior e aqui do maior para o menor. Então quando você tem um adaptador que adequa uma objetiva com um filtro maior que é o seu diâmetro, né? Você tem o que a gente chama de adaptadores Step Up. E quando você tem um adaptador que adequa esse filtro, a lente, a um diâmetro menor que o original dela, você tem então um adaptador chamado Step Down. Aqui na verdade eu tenho vários, né? Eles estão todos rosqueados um no outro aqui, porque cada um deles tem uma medida, né? Então eu tenho aqui, ó, 82, 77... Então aqui eu estou separando ele, né, em vários passos de medidas, né? Eu vou querer esse daqui, ó, 52 para 55. Então eu separei aqui, ó, o diâmetro 52 Step Up 55, ou seja, ele vai adaptar a minha lente que é de 52 milímetros de diâmetro, e quando eu falo isso, muita gente confunde, lente 52 milímetros, né? Calma, gente. A milimetragem da distância focal da lente não tem nada a ver com a milimetragem do diâmetro da boca aqui. Não é porque você tem uma lente de 50 milímetros de distância focal que você vai precisar de um filtro ou de um adaptador 50 milímetros, tá? Nesse caso, é uma 50 milímetros de distância focal que tem um diâmetro de boca de 52 milímetros, né? Nessa rosca aqui. Então, o que eu vou precisar? Caso eu tenha um filtro com o diâmetro de 55 milímetros, eu preciso usar um passo nesse em Step Up, ou seja, um passo para aumentar esse diâmetro para conseguir adaptar esse filtro. Então, ó, ela tem aqui uma rosca de 52 milímetros na rosca traseira e uma rosca dianteira de 55 milímetros. Então agora, nesta rosca, eu consigo colocar o meu filtro de 55 milímetros de diâmetro, ou seja, então eu dei um passo acima, isso é um adaptador Step Up, é para eu utilizar um acima. Neto, mas e se eu tiver, por acaso, um filtro de 58 milímetros de diâmetro? Aí eu preciso, então, aumentar um passo, porque depois de 55 vem o 58. Então, ó, eu continuo com o de 52 para 55 e coloco mais um passo aqui de 55 para 58. A KNF vende esse kit completo. E eu tenho agora um filtro de 58 aqui que eu consigo adaptar, certo?
Ah, Neto, mas e se eu tiver, por exemplo, um filtro de 77? Aí eu vou colocando os meus passos, assim como estavam montados aqui, até chegar em 77. Fica meio estranho, né? Aí eu tenho que colocar aqui o meu filtro, por exemplo, um polarizador. Aqui, pessoal, quando eu uso vários passos desses, né, para adaptar filtros de diâmetros muito diferentes da lente, eu tenho que tomar cuidado porque, dependendo da distância focal da lente, aí sim, se eu estou usando, por exemplo, uma grande angular, ela cobre uma área muito grande. Então pode ser que quando você usa vários adaptadores desse, um ligado ao outro, começa a fazer muita vinheta, dá muita sombra nas bordas, né? Eu aconselho assim 2 a 3 passos no máximo, não variar muito mais que isso não. Apesar que eu até fiz uma adaptação legal aqui para essa câmerazinha minha aqui, ó, que não tem nem rosca para filtro, né? Eu adaptei aqui uma borrachinha num filtro aqui para dar só o primeiro passo, e agora, ó, nesse daqui eu coloco os outros. Então fica deste jeito, e eu já usei bastante desse jeito aqui, dá certinho, né? Porque nesse caso o filtro está quase encostado na lente, né? Fiz ótimas fotos usando esse adaptador aqui. Bom, eu estava falando então sobre os adaptadores Step Up. Agora eu vou falar sobre os Step Down. Com a minha objetiva aqui que eu estava mostrando, que é de 52 milímetros, eu tenho um filtro de 49 milímetros. Então agora eu escolho o meu adaptador que vai modificar a minha rosca da objetivo original aqui, que é de 52 para 49. Ele vem escrito aqui, ó, 52, 49, para diminuir em um passo essa rosca, né? Então agora eu coloquei o adaptador aqui e com um filtrinho agora de rosca menor, de 49 milímetros, eu consigo adaptar ele aqui e ele fica fechadinho. E da mesma forma que eu não aconselho você usar vários passos desses adaptadores no Step Up, ou seja, para aumentar o diâmetro da rosca, eu também não aconselho você utilizar muitos passos para diminuir esse tamanho, pelo mesmo motivo, porque daí começa a funilar a rosca, né, o espaço que a lente tem aqui, e aí começa também a escurecer as bordas, né? Das 50 milímetros para cima é um pouco mais tranquilo, mas em grandes angulares isso daí complica um pouquinho mais, certo? Então agora, ó, eu tenho um filtro menor. Ah, Neto, mas não vai aparecer por ser menor? A gente tem que entender que toda objetiva tem uma área neutra aqui, né? Ele tem que cobrir a área do vidro da lente. Esse é o mais importante. Tá? Então agora eu consigo aqui adaptar um filtro de 49 milímetros em uma lente de 52 milímetros de rosca. Não é o caso desses que eu estou mostrando aqui, mas ainda existe alguns adaptadores que avançam mais de um passo sem precisar ficar rosqueando vários, né? Ou seja, um único adaptador ele consegue baixar aí 2 ou 3 passos nesse diâmetro, né? Então ele vai ter essa borda aqui mais larguinha desse jeito, né? Tanto para aumentar quanto para diminuir. Lembrando que da mesma forma que aqueles que seguem de passo a passo rosqueando, se você pegar um desse aqui que ele avança ou retrocede mais de 2 ou 3 passos, também você vai ter problema dessa borda aqui começar a atrapalhar, a dar vinheta, fazer sombra na borda da sua imagem, principalmente se você estiver utilizando lentes grande angulares. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha sido proveitosa essas informações. Não se esqueça de se inscrever no canal, seguir a gente no Instagram e deixar um like aqui pra gente conseguir mandar esse vídeo para mais pessoas. Beleza, galera? Um grande abraço e até o próximo vídeo.